nós avançamos na nossa história com o nosso hábito de nos encontrarmos, promovermos encontros felizes, criação de famílias, e de 2001 até 2022 nós temos uma nova escalada muito forte da população humana. Chegamos a 8 bilhões de humanos na Terra em 15 de novembro de 2022. Já faz um tempinho, esse número já está crescendo e deve chegar a um número maior até 2050, que é para onde vamos. 2022, um ano muito marcante. Chegamos a colocar 2 bilhões de pessoas na Terra em apenas 22 anos. Um tempo muito curto quando comparado com o saldo do século XX, que foi de 4,4 bilhões de habitantes a mais em 100 anos. Bom, se você não estiver fazendo a conta e não estiver pensando em alguns quartos, salas e cozinhas para todas essas pessoas morarem, você deve fazer uma reflexão maior sobre esse assunto. No século XXI, nós continuamos expandindo nos primeiros 20 anos de forma ainda marcante, colocando 2 bilhões de pessoas ainda devido à geração X, e começamos a desacelerar o crescimento em muitos pontos. Mas tem um detalhe importante na questão das moradias que acontece exatamente no ano de 2020, que foi a chegada da pandemia, um capítulo muito triste da nossa história. A partir de março de 2020, todos nós fomos literalmente forçados a ter a maior experiência de todos os tempos, dos últimos 70 mil anos, dentro das nossas habitações, dentro das nossas moradias. Pelo menos 100, 120 dias entre pessoas que se amam, convivendo em tempo integral, manhã, tarde, noite, madrugada, durante 120 dias, incluindo os pets que estão dentro de casa, e essa super convivência gerou uma super experiência que mudaria absolutamente tudo com relação às moradias. A super convivência gerada durante a pandemia criou inúmeras novas necessidades. O trabalho que antes era desenvolvido de forma presencial se tornou aceleradamente de forma remota, e muitas das pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, permanecem com isso. O metro quadrado da sua moradia se tornou mais rentável. Antes, ele era literalmente uma despesa. Agora, de acordo com a atividade que você desenvolve, ele pode até ser rentável. Pode ser contado como um metro quadrado de área corporativa, mesmo sendo a sua casa. Ele é altamente rentável e dá retorno. Temos também a movimentação muito rápida com relação aos melhores lugares para se morar. Primeiro, as pessoas entenderam rapidamente que os grandes centros não eram legais, que as laterais, cidades com excelente qualidade de vida, mais próximas à natureza, tinham grandes oportunidades com preços muito bons, mas antes não eram valorizados porque gerava tempo de deslocamento. A partir dessa tomada de decisão de que o tempo poderia ser gasto, investido na internet, tudo muda. Nós começamos a tratar o metro quadrado, tão famoso, tão técnico, residencial, de forma mais inteligente ainda. Pode ser para morar e pode ser para trabalhar. Essa fórmula funcionou no mundo inteiro e nós conseguimos uma grande expansão das cidades menores em todo o mundo. Grandes movimentações nos Estados Unidos, o sul norte-americano se tornou realmente, recebeu um grande fluxo de pessoas para buscarem lugares mais tranquilos, com um clima mais agradável e a possibilidade de desenvolver o seu trabalho online. Tudo mudou de forma muito acelerada. Chegamos a 2022 com a nossa maior população na história, 8 bilhões de pessoas, e continua crescendo. A grande bola azul, pintada de forma especial, com seu movimento de translação, criando um grande molejo, oferecendo as estações, variações agradáveis para a nossa espécie e para muitas outras com quem dividimos esse lugar de morada, este único condomínio que nós conhecemos, chamado Terra, agora estava recebendo uma nova geração, uma nova percepção com relação ao morar. Apenas 22 anos, 2 bilhões de pessoas,
e a grande bola azul se tornou um condomínio super lotado. Em relação ao aprendizado da pandemia, as pessoas procuraram áreas mais agradáveis e mais vazias. A nossa espécie é muito inteligente. Espaço vazio, com boa qualidade de vida, proximidade à natureza, normalmente é ocupado com qualidade e tem o seu valor aumentado. O grande reflexo do período da pandemia com relação às moradias foi a alta do preço dos imóveis em todo o planeta, especialmente no Brasil. Não falaria em alta necessariamente, mas eu falaria também em valorização. O que protege a vida sempre valoriza. Então, os melhores abrigos 70 mil anos atrás para proteger o seu grupo de humanos era super disputado. Não só por humanos, mas também por outras espécies que também desejavam o mesmo nível de proteção. Então, humanos, ursos, leões disputavam, tigres disputavam os espaços mais seguros. Na pandemia, nós buscamos os espaços mais seguros da mesma forma com que buscávamos ancestralmente 70 mil anos atrás. A ameaça agora não era física, não era um urso, não era um leão, não era um tigre, era um vírus invisível. Nessa necessidade, a grande saída foram as laterais das cidades, próxima à natureza, para se respirar um bom ar e se isolar com relação ao contágio, já que o trabalho poderia acontecer na internet. O preço das moradias em todo o mundo escalou, subiu, valorizou, se tornou mais importante, porque tudo que protege a vida valoriza. E o imóvel se tornou um elemento de proteção. A moradia se tornou um lugar de refúgio, um mundo particular onde nós podíamos estar protegidos com as pessoas que nós amamos, com os pets também, e com isso desenvolvemos a maior experiência de todos os tempos, de toda a história humana dos familiares próximos com a moradia e a natureza. Qual é o futuro? Para onde estamos indo? Já entendemos de onde viemos, aonde estamos, agora vamos entender para onde estamos indo com relação ao morar. A futurologia do morar é estimar, aproximar o futuro das pessoas para que elas possam se movimentar em relação às melhores moradias. O futuro está muito claro, extremamente claro. O que nós recapitulamos desde 70 mil anos atrás nos diz qual o futuro do morar. Primeiramente, item número 1, o futuro das moradias é mais vertical e menos horizontal. Por questões ambientais, por questões de proteção do planeta, por questões de proteção dos outros bilhões de seres vivos que convivem com a gente em esse único condomínio lindamente pintado de azul, nós temos que respeitá-los e temos que resguardar o convívio nas cidades num item muito importante. Mais vertical, menos horizontal, significa menos custos de administração das cidades. Então não temos um caminho diferente. Se você tem uma bela casa em uma cidade, em uma lateral próxima à natureza, nós teremos aí uma fatídica valorização desse espaço, porque não será possível expandir dessa forma ao longo do século XXI. Depois, item número 2, mais apartamentos e menos casas. É intrínseco ao item 1, a gente já entende que o modelo de expansão ele é mais inteligente se for desenvolvido através de apartamentos do que casas. As cidades ficarão mais inteligentes, os encontros serão promovidos de forma mais facilitada e os custos da cidade serão administrados de forma mais eficiente. Item número 3, mais pessoas sozinhas e menos famílias. O censo brasileiro já mostra uma diminuição do tamanho da família brasileira de forma drástica e surpreendente, caindo para o número de 2,8 pessoas por família. Lembrando que nós tínhamos uma família tamanho 4 pessoas na virada do século 20 para o século 21. A queda foi muito rápida, em apenas 22 anos. Uma grande expansão de 6 para 8 bilhões de pessoas no mundo, o Brasil repetiu essa grande expansão, mas o tamanho da família caiu. Menos filhos é uma questão
muito importante para o futuro das moradias. Praticamente significa um quarto a menos em tudo que se imaginou. 4 suítes, reduz para 3 suítes. 3 suítes, reduz para 2 quartos com uma suíte ou 2 suítes. 2 suítes ou 2 quartos, reduz para quarto e sala. E quarto e sala, reduz para estúdio. Toda essa escala de downgrade, redução das metragens e redução dos programas das moradias, ou seja, da quantidade de quartos, quantidade de garagens, acontece já nos últimos 20 anos e deve se acelerar nos próximos 10 anos. Toda essa compactação atende à grande expansão humana na Terra, no sentido da reprodução e também a questão da administração dos custos das moradias. As pessoas querem gastar menos com moradia e desfrutar mais da vida e das experiências. Então, vamos para o próximo item. Quarto item, mais sociabilização e menos individualismo. Embora as pessoas estejam cada vez mais conectadas e individualistas com relação ao convívio presencial entre parentes e às vezes até entre pessoas que moram na mesma habitação, isso é um fato. Família moderna se tornou um grupo de estranhos. Essa é uma citação de Augusto Cury no livro Mentes Saudáveis, Lares Felizes, uma coautoria dele comigo. Nós precisamos enfrentar essa realidade, mas a maior demanda de todas para contrapor o individualismo é a sociabilização. As novas moradias devem promover estruturas que trazem a possibilidade de promover encontros e sociabilização dos seus moradores. Essa é uma grande senha do futuro das habitações. Item número 5, mais online e menos presencial. O item número 5 entra em conflito com o número 4. É fato que as pessoas estarão mais online e menos presencial, senão você não estaria assistindo esse vídeo. Ao momento que você não está assistindo esse vídeo, você estaria em algum lugar não tendo tempo de assisti-lo. Olha que interessante, mas como esse conteúdo ele pode chegar através de uma ferramenta muito mais facilitada para você, ao invés de me assistir presencialmente em algum encontro que envolve deslocamento, custos, hotelaria e etc., é muito mais interessante que você absorva através do vídeo. Isso te deixa mais em casa. Todo o modelo de expansão das TVs abertas para os streamings promove a estadia das pessoas por um tempo maior dentro das suas moradias. Item número 6 do futuro imediato das moradias. Mais áreas compartilhadas para promover encontros e redução de custos, principalmente. As novas gerações entendem que algumas áreas da moradia podem ser compartilhadas para redução de custos, ficando apenas com os espaços essenciais. Os espaços essenciais são espaço para dormir, afinal de contas, 33% da nossa existência é dormindo, de preferência, dormindo muito bem em nossos quartos. Então nós teremos aí uma supervalorização das áreas compartilhadas para dividir custos e menos espaço individual sobrando dentro da moradia. Tudo que pode ser compartilhado tem que estar numa estrutura onde os custos podem ser rateados entre moradores. Essa é uma grande senha do futuro. Item número 7. Mais amplitude e menos paredes. Olha que conflitante, eu falei em menos espaço. Espaço único, utilizado individualmente pelas pessoas ou pela sua unidade familiar. Ao momento em que há uma redução do espaço para aquilo que é essencial e tudo que pode ser compartilhado e rateado seu custo fica por conta do condomínio, nas áreas comuns que promovem encontros e uso fantástico dessas estruturas de forma a racionar custos, nós temos a necessidade de mais amplitude. Então o que acontece nessa hora? As paredes. As paredes têm desaparecido dos imóveis desde a entrada do século XXI. Elas vêm sumindo. Hoje, uma boa moradia oferece a possibilidade muito interessante de, num apartamento, por exemplo, varanda, sala, cozinha, home office, estarem em um único ambiente sem nenhuma parede. As paredes ocupam um espaço fundamental dentro do imóvel,
dentro da moradia, de tal forma que, na verdade, para unidades menores e famílias menores do século XXI se torna um problema, porque ela ocupa muito espaço, exige manutenção, pintura com regularidade, as pessoas querem amplitude, abrir o espaço, menos pessoas, captar sorrisos, essa é uma grande senha do futuro das moradias. E o 7º item, não menos importante, a questão fundamental dos custos. Todos os 6 itens anteriores, de uma certa forma, promovem um racionamento dos custos, para que as pessoas possam investir em grandes experiências. É importantíssimo entender que as novas gerações querem mais experiências e menos custos com moradia. Para isso, reduzem o espaço para o espaço essencial, compartilham com os outros aquilo que é possível de ser compartilhado e rateado em seus custos. Querem estruturas inteligentes que façam com que todos os custos de moradia sejam divididos entre muitos que têm o mesmo pensamento. Essa é uma senha importantíssima do futuro e, portanto, o nosso 7º item. Agora me responde, e você, como pretende morar no futuro? Deixa aqui nos comentários.